A Isabel fala em alívio, Gabriel Monteiro, por mais que o governo não esteja subestimando os impactos, já que é uma taxação de 10%. E o mercado? Tá tudo em um caos absoluto. Todo mundo nervoso. Todos nervosos. Eu olhei para a Ásia hoje, índice japonês, depois dessa surpresa com as taxas altíssimas, caindo 3,5%, quase 4%. Quando a gente olha, por exemplo, para os índices europeus, todos neste começo de manhã estão no vermelho. Esses já funcionam, então a gente já tem certeza do que está acontecendo na Europa. 1,5%, 2%, quase 3% para queda em alguns dos mercados. A Alemanha, se eu não me engano, é o pior. A gente consegue aqui depois puxar o índice em tempo real, mas a Alemanha, da última vez que eu consultei, era o pior dos índices europeus, que é quem sai perdendo de forma um pouco mais intensa dessa relação. Por quê? Toma taxação nos carros e também toma tarifa geral para os países da União Europeia, que foi acima do que nós estávamos imaginando. Índices futuros americanos. Ora, se essas tarifas são tão boas para a economia dos Estados Unidos, se elas vão fazer com que os setores internos se desenvolvam, os investidores deveriam estar soltando fogos, grandes oportunidades para os Estados Unidos. Não é o que acontece. O índice de tecnologia, que é muito dependente da Ásia, está caindo 4%. O índice se chama Nasdaq, tem empresas como a Apple, como o Google, como o Facebook, como a Microsoft, todas essas estão no vermelho. E eu chamo atenção para a Apple, por quê? Porque tem muitos componentes que vêm de Taiwan, que é uma das principais taxações, teve uma das tarifas mais altas naquela lista que apresentávamos há pouco. Produz muitos iPhones na China e na China tem um dos seus principais mercados, então tarifa em China afeta a Apple. Produz outros produtos, inclusive o iPhone, na Índia, que é uma das maiores tarifas. Agora a Apple está caindo 7%, cerca de, eu fiz uma continha rápida aqui, 230 bilhões de dólares estão sendo perdidos em valor de mercado por uma das maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo, por conta destas surpresas com as tarifas. O mercado estava até um pouco mais aliviado. Ontem até achei esquisito, o mercado é um pouco mais soltinho, as bolsas subindo um pouco, com oscilações ali perto de 0,1%, 0,2%, 0,3% de alta, e agora a realidade pesando. Petróleo está caindo, o índice brasileiro negociado lá nos Estados Unidos está caindo, não tem quem ganhe neste cenário, a gente não consegue identificar de onde está saindo o dinheiro e para onde está indo. O mercado agora está precificando Estados Unidos mais fracos daqui para frente, uma economia crescendo ou menos, ou até mesmo entrando em recessão, já que era uma preocupação dessas últimas semanas, e agora com as tarifas mais altas do que esperávamos, pode ser uma realidade para os próximos anos. Os analistas começam a colocar isso na conta. A economia mundial desacelerando, crescendo menos ou até entrando em recessão, não é bom para ninguém. Como eu disse anteriormente, Brasil, supermercado no mundo, a gente exporta commodities. Se a China está crescendo menos, se os Estados Unidos estão crescendo menos, se a Europa está crescendo menos, para quem que a gente vai vender as commodities que a gente produz? Então, por isso que eu falo, esses efeitos são muito difíceis de serem calculados. É dificílimo a gente identificar quem que sai ganhando ou perdendo dessa história e uma mudança geral para o cenário. Até o dólar, que é a moeda, a reserva de valor do mundo, é a moeda mais forte do planeta, está caindo contra as maiores moedas. E aí a gente tem um índice que chama DXY, que é o dólar contra iene japonês, o euro, a libra esterlina, a coroa sueca, o dólar canadense, são as maiores moedas do mundo. Está agora no menor patamar desde setembro do ano passado, caindo cerca de 2%. Então está tudo se enfraquecendo, o temor é geral no mercado, Carol. Você estava falando da Bolsa Alemã, peguei aqui alguns números, né, para você ter uma ideia. Deutsche Bank caindo 6%, Siemens caindo 6%, Adidas caindo 9,5%. Então, você veja que para além do impacto geral do mercado, global, etc. e tal, tem um impacto específico mesmo nas empresas, nas indústrias que estão nesse mercado, né? Acompanhar a movimentação hoje de mercado e também o que ainda vem de reação por aí. Porque ainda estamos no momento, Pedro Duran, que os países estão digerindo o que foi anunciado por Donald Trump. Sim, mas os especialistas já preveem uma onda de retaliação. Como se essas medidas anunciadas ontem provocassem um efeito cascata e esse efeito cascata fosse justamente ser o que vai causar esse agravamento do cenário de uma eventual recessão econômica ou impacto econômico no cenário global. E aí, Carol, um dos fatores que leva justamente a esse movimento difuso, mais firme por parte de outros países, é justamente a incompreensão mundial sobre
a fórmula matemática usada pela equipe econômica de Donald Trump para estabelecer os números das tarifas. A expectativa do mercado e até mesmo da imprensa americana era outra, era que as tarifas elas fossem equiparar outros países, tarifas de outros países na relação comercial e não que elas fossem incidir sobre o déficit da balança comercial, a diferença entre o país que vende e o país que compra dos Estados Unidos. Porque na prática, quem acaba sendo mais prejudicado com as tarifas são aqueles países que mais vendem para os Estados Unidos e que pouco compram dos americanos. Temos também Priscila Yasbeck chegando para conversar conosco, porque nada melhor do que ter Priscila Yasbeck, que entende tudo de economia, que está nos Estados Unidos, está lá em Nova York. Daqui a pouquinho Isabel Mega volta para conversar com a gente. Apenas uma licença que pedimos a Isabel, porque ela está chegando. Priscila Yasbeck, reação por aí. A gente trouxe um pouco da reação aqui no Brasil, reação de líderes mundiais e nos Estados Unidos. O que está sendo falado? Bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Está sendo falado aqui que Trump foi muito mais duro do que o esperado com essas taxas. Inclusive, o Gabriel estava falando agora sobre a abertura dos mercados. Aqui deve ser uma abertura bem sangrenta, para dizer o mínimo. Os futuros do S&P 500, que é o principal índice do mercado acionário aqui dos Estados Unidos, com uma queda agora de mais de 3%. Então, a reação do mercado deve ser bem negativa também. As negociações futuras de ações, por exemplo, de tecnologia, de Apple, Nvidia, também caindo forte, porque essas empresas devem ser impactadas pelos custos de insumos que vão ficar mais caros, principalmente de itens eletrônicos. E Trump, uma análise que se faz muito por aqui, Carol, é que Trump está certo que o dia de ontem foi um dia histórico, mas o que muitos analistas estão dizendo é que foi um dia histórico, mas por um lado negativo, porque Donald Trump anunciou o fim de uma ordem global, de uma doutrina econômica que foi a doutrina que marcou o comércio internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o que se diz muito é que os presidentes normalmente buscam estabilidade econômica, ainda mais quando a economia está se recuperando, está indo bem, como é o caso da economia americana, e Donald Trump agora causa um choque extraordinário na economia ao impor essas tarifas de 10% na base sobre todas as importações americanas, com taxas que chegam a 49% para diversos países, inclusive aliados dos Estados Unidos. E isso, claro, traz uma perspectiva de que os Estados Unidos vão ficar mais isolados, começaram uma guerra mundial que o mundo está pronto para enfrentar e os Estados Unidos devem ser o inimigo número 1, já que eles que declararam essa guerra. Então isso pode trazer reações muito negativas para a economia americana, inclusive com vários economistas já falando sobre a possibilidade de recessão por aqui, as conversas aumentando muito nesse sentido. Só para trazer algumas dessas tarifas, então a China, por exemplo, vai ter uma tarifa de 34%, além dos 20% que já existiam. Também a taxa sobre a União Europeia ficou em 20%. O Japão, um aliado histórico também dos Estados Unidos, com uma taxa de 24%. O Reino Unido, que é um país que tem, inclusive, um déficit comercial em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um superávit em relação aos Estados Unidos, com uma taxa de 10%. O mesmo acontece com o Brasil, que, segundo economistas, teve ali uma taxa que ficou no cenário menos negativo que poderia acontecer, mas ainda assim uma taxa que deve afetar também as nossas exportações. Só para finalizar, Carol, o que os analistas também estão dizendo, economistas, é que laptops de Taiwan, vinhos da Itália, camarão congelado da Índia, tênis Nike do Vietnã, manteiga irlandesa são alguns, por exemplo, dos produtos que também foram afetados por tarifas segmentadas para determinados setores. Então, tudo isso vai ficar mais caro aqui nos Estados Unidos. Donald Trump, que foi eleito com a promessa de acabar com o aumento da inflação no dia em que assumisse a Casa Branca, agora então com essa perspectiva aí de trazer um choque inflacionário para os Estados Unidos. Eu volto com você.